FCC 2012. Essa é uma questão que eu confesso que eu ia errar logo de primeira, quando eu fiz ela, e vamos ver aqui porque que ela é bem maliciosa. Em relação aos processos organizacionais, considere, primeiro, a função de planejamento numa organização guarda uma relação direta com a função de controle, enquanto a função de direção tem relação direta com a função de organização do trabalho. Bom, eu não tinha visto uma literatura que coloca essa relação direta do planejamento com o controle e da direção com a organização. E provavelmente a banca usou uma literatura que fala isso. E de fato, se a gente parar para pensar, existe essa relação. O controle ele vem logo depois, logo antes do planejamento no ciclo, né? Ele serve de base para um novo planejamento no ciclo PODC. E a direção, ela tem uma relação com a organização, porque aqui na organização você divide as tarefas, as atribuições, você organiza, no caso, né, como é que o trabalho vai ser feito, e na direção você atribui a quem vai fazer e como, qual nível de autonomia, enfim, tá? Ok, tem uma literatura que guarda isso, essa primeira assertiva é correta. Na verdade, a grande dúvida dessa questão é essa segunda assertiva aqui. Por quê? Ela diz assim: as habilidades técnicas são mais relevantes entre supervisores de primeira linha. As habilidades conceituais maiores na administração superior e as habilidades humanas mais requeridas no nível de gerência intermediária. E existe na administração, quando a gente fala de habilidade do administrador, a gente está falando aqui dessa imagem. Opa, deixa eu fechar aqui. Ela veio com um designer. Dessa imagem, eu acho que apareceu melhor para vocês agora. Essas habilidades elas mudam conforme o nível organizacional. Então, no nível estratégico, que é o mesmo que institucional, você tem um predomínio das habilidades conceituais. Você ainda tem habilidade humana e técnica, mas em menor proporção. No nível intermediário, você tem um predomínio das habilidades humanas. E no nível operacional, você tem um predomínio da habilidade técnica. A ideia é que a habilidade técnica ela vai deixando a sua importância à medida que você sobe na hierarquia. Aqui, à medida que você desce na hierarquia, você vai diminuindo a habilidade conceitual. E a habilidade humana ela vai ser mais requisitada no meio. Então, você subindo, você descendo na hierarquia, ela vai ser cada vez menos requisitada. Voltando aqui para a questão, tá? Que é que ela diz aqui: habilidade técnica são mais relevantes em supervisores de primeira linha. Aqui tem um problema, porque a gente pensa assim, são mais relevantes supervisores de primeira linha em relação a outros supervisores, mas não está isso claro. Por exemplo, a parte que ela é mais relevante é entre as pessoas do nível operacional. Se a gente colocasse aqui, supervisor de primeira linha em relação a de outras linhas, segunda, terceira, estaria correto essa primeira parte, nesse primeiro trecho, essa primeira oração aqui. Mas não é isso que está dizendo. Está dizendo que é mais relevante em relação a toda a organização entre os supervisores de primeira linha, quando na verdade é entre os operários. As habilidades conceituais maiores na administração superior e aqui também tem outra oração. Seria habilidades conceituais são maiores na administração superior. De fato, isso aqui é diferente, porque olha, são mais relevantes. Aqui está falando exatamente que quem está no superior tem maior habilidade conceitual. E pode não ser o caso. Pode ser que o gerente tenha até mais habilidade conceitual, mas por uma questão de hierarquia, ele está usando mais habilidade humana. Ok, essa é uma interpretação para o erro dessa questão aqui. Seria mais um erro de redação, porque aqui teria que ser algo como são mais desejáveis na administração superior, não maiores. Né? Tem uma diferença entre uma coisa ser fato e uma coisa ser desejo. Mas eu acho que esse erro aqui, logo na primeira oração, ele é mais gritante, eu posso dizer assim. As habilidades humanas mais requeridas no nível de gerência intermediária. Isso aqui é fato. Tá? Então, essa segunda está errada. Terceira, a organização matricial prevê maior flexibilidade dos limites entre departamentos, possibilitando que o funcionário reporte a diferentes gestores. Sim, vai ter um gestor do nível funcional e outro gestor ali, pode ser projeto, pode ser processo, geralmente é projeto, tá? Isso acontece na organização matricial, então está correto. Quarta, um elenco de maneiras para se superar barreiras de comunicação inclui a utilização de feedback, observar sinais não verbais, escutar com atenção, simplificar a linguagem, além de conter as emoções.
tudo isso aqui contribui para você eliminar barreiras na comunicação, tá? Ou seja, atrito de comunicação, enfim, de fato, tudo está relacionado. Então, quarta, certa. Quinta, indiferentemente ao controle preventivo, simultâneo ou de feedback adotado na organização, os mesmos servem para medir o desempenho real, comparar o desempenho com o padrão e tomar medidas de ação corretiva. Então, tudo isso aqui serve para isso. Controle preventivo, simultâneo, está relacionado com isso aqui. De fato, isso tem relação, tá? Você avalia o desempenho na etapa de controle, enfim, compara o desempenho também, e você pode usar feedbacks depois que você encontra a relação do desempenho entre o que foi estabelecido com o que foi alcançado. Só tem um erro na questão, que é um erro de português. Aqui, ó, os mesmos não é pronome, tá? Então não dá para dizer eles, não substitui, teria que ser eles aqui, os mesmos não substitui o que vem antes. É muito comum esse tipo de erro, eu vejo o pessoal errando isso aqui direto. Tá? Então, se fosse para levar a sério o português, essa questão estaria errada. Tá? Quase no mesmo motivo daqui, mas aqui poderia ser um erro proposital. Aqui não, que a banca errou mesmo por desconhecer a norma do português. Mas, considerando que a gente não está avaliando o português da questão, e sim a administração, aqui a gente pode colocar como certo. Até porque essa segunda aqui está errada, tá? E aqui que foi o motivo de dúvida, porque quando a gente vem nas alternativas, olha só, tem segunda, tem segunda, tem segunda, tem segunda. Então, só deduzindo que a segunda está errada, a gente já marcaria a letra C. Tá? Mas é isso aí, né? É um erro bem, para mim, difícil de perceber, que é esse aqui. Na verdade, assim, as pessoas quando lêem isso aqui tendem a extrapolar. Né? Se está falando de supervisores de primeira linha, logo está comparando com supervisores de outras linhas, quando poderia estar comparando com os operários. Então, a letra C é o nosso gabarito. Não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal.